Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, a Gênese, capítulo 3, os milagres do Evangelho. Hoje nós vamos para o último, que é o desaparecimento do corpo de Jesus. No item 64, o desaparecimento do corpo de Jesus depois da sua morte foi objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas sobre o relato das mulheres que se apresentaram ao sepulcro no 3º dia, e ali não o encontraram. Uns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso, outros supuseram uma retirada clandestina. Segundo uma outra opinião, Jesus não teria revestido um corpo carnal, mas somente um corpo fluídico. Fora durante a sua vida uma aparição tangível, em uma palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida seriam somente uma aparência. Foi assim, disse, que seu corpo, retornado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro. E foi com esse mesmo corpo que ele se mostrou depois da sua morte. Sem dúvida, semelhante fato não é radicalmente impossível, segundo o que se sabe hoje sobre as propriedades dos fluidos, mas seria ao menos inteiramente excepcional e em oposição formal ao caráter dos agêneres. Capítulo 14, número 36. A questão é, pois, saber se uma tal hipótese é admissível, se é confirmada ou contraditada pelos fatos. No item 65, a permanência de Jesus sobre a terra apresenta 2 períodos, o que precede a sua morte e aquele que segue a ela. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa na mãe, como nas condições comuns da vida, desde o seu nascimento até a morte. Tudo em seus atos, em sua linguagem, nas diversas circunstâncias de sua vida, apresenta os caracteres inequívocos da corporeidade. Os fenômenos de ordem física que se produzem nele são acidentais e nada tem de anormal, uma vez que se explicam pelas propriedades do perispírito e se encontram em diferentes graus entre alguns indivíduos. Depois da sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os 2 estados é de tal modo marcante que não é possível os assimilar. O corpo carnal tem as suas propriedades inerentes à matéria propriamente dita e que diferem essencialmente daquelas dos fluidos etéreos. A desorganização nela se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante penetrando no corpo material divide-lhe os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, seu funcionamento se detém e a morte se segue, quer dizer, a morte do corpo. Essa coesão não existe nos corpos fluídicos. A vida não repousa mais sobre o funcionamento de órgãos especiais e neles não podem se produzir desordens análogas. Um instrumento cortante ou outro qualquer aí penetra como num vapor, sem lhe ocasionar nenhuma lesão. Eis porque essas espécies de corpos não podem morrer, e porque os seres fluídicos, designados sob o nome de agêneres, não podem ser mortos. Depois do suplício de Jesus, seu corpo ali, inerte e sem vida, foi enterrado como os corpos comuns, e cada um podia vê-lo e tocá-lo. Depois de sua ressurreição, quando quer deixar a terra, não morre mais. Seu corpo se eleva, desvanece-se e desaparece sem deixar nenhum traço. Prova evidente de que o seu corpo era uma outra natureza, aquele que pereceu sobre a cruz. De onde é preciso concluir que, se Jesus pôde morrer, foi porque tinha um corpo carnal. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado do espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem o corpo material não pode sentir os sofrimentos que são resultado da alteração da matéria, de onde é igualmente necessário concluir que, se Jesus sofreu materialmente,
Como disso não se poderia duvidar, foi porque tinha um corpo material, de uma natureza semelhante àqueles de todo o mundo. No item 66, aos fatos materiais, vem-se acrescentar considerações morais poderosíssimas. Se Jesus estivesse durante a sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria sentido nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que assim não haja sido é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimento que escolheu como exemplo de resignação. Se tudo nele era somente aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até a sua última exclamação no momento de entregar o Espírito, teria sido apenas um vão simulacro, para enganar sobre a sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, uma comédia indigna de um simples homem honesto, com mais forte razão de ser de um ser tão superior. Em uma palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, porque o abaixam moralmente em lugar de elevá-lo. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que atestam os fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que assinalaram a sua vida. No item 67, essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No quarto século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível que desceu do céu, no seio da Santa Virgem, e não era nascido dela, que assim Jesus nascera, sofrera e morrera somente em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no concílio de Alexandria em 360, no de Roma em 374 e no de Constantinopla em 381. Os docetas, do grego doken, parecer, seita numerosa nos gnósticos, que substituiu durante os 3 primeiros séculos, tinham a mesma crença. Concluímos aqui a abordagem de Kardec sobre alguns fatos da vida de Jesus, em especial as inúmeras curas que prodigalizou. Enquanto esteve materialmente entre nós, cada uma delas extrapolou o âmbito do bem-estar físico e o alívio das dores e limitações físicas do beneficiado. Trouxe ensinamentos profundos, duradouros, que pouco a pouco, à medida que o conhecimento humano avança, tanto em relação aos fatos da materialidade quanto espiritualidade, são compreendidos e ampliados. Por sua vez, os espíritos da codificação não trouxeram os fundamentos de cada uma dessas curas, o que nos descortina a possibilidade de seguirmos os passos do Mestre de forma eficiente e segura, respaldada na fé, no socorro dos irmãos em sofrimento físico ou espiritual. É sobre essa experiência que passaremos a discorrer na terceira parte deste livro, em que narramos como é realizado o tratamento espiritual na casa espírita, companheiros da luz, qual o papel da ciência nessa atividade, que resultados podemos apresentar para que o leitor tire suas próprias conclusões ou busque mais informações. Então, assim, eu já peguei, assim, pessoas e alguns relatos e alguns textos na internet que questionam a existência de Jesus, que Jesus foi uma fraude, que Jesus não existiu, que Jesus, homem, corpo, é uma invenção humana, que Jesus, ele era espírito, ele não era humano, então ele apresentava de forma fluídica materialmente, mas não era humano. Ora, gente, eu sou do tipo assim, talvez eu não seja, talvez não, eu não sou exemplo para ninguém, né? Mas eu tenho para mim o seguinte: ou eu acredito ou eu não acredito. Eu sou São Tomé, eu custo acreditar em alguma coisa, mas quando eu acredito, eu não aceito que me tirem o chão, porque se tirar minha fé, tá tirando meu chão, minha pouca fé. Como eu demoro muito para acreditar nas coisas, quando eu acredito, é aquilo ali. Até que me prove o contrário,
tem que chegar com outras provas. Não adianta ficar me questionando. Você acha? Não, esquece. Eu não acho nada. O que eu acho é aquilo que eu sei, é aquilo que eu acredito e ponto. E eu não vou ficar convencendo ninguém naquilo que eu acredito. E assim eu espero que as pessoas me respeitem e também não venham me convencer. Então eu já tenho amigos, tenho pessoas próximas, tenho pessoas distantes. Já vi livros, capas de livros, né? Ler não, mas capas de livros que questionam a existência de Cristo. Falam que ele simplesmente não existiu, foi uma criação. Criação ou não me interessa, de verdade. Para mim o que interessa é que Cristo, no meu coração, ele existiu. Ele é o maior código de honra e de conduta que nós temos. Não criou religião, apesar de pessoas humanas terem escrito sua história, sua passagem, seus ensinamentos, cada qual do seu jeito, com a sua interpretação. E cabe a mim pegar essas interpretações e interpretar da maneira que me convém. Dependendo da religião, interpreto de uma forma que não me convém. Então eu não frequento aquela religião. Não que ela não seja boa, mas para mim não me convém. Tudo eu posso, o Santo Agostinho dizia, mas nem tudo me convém. Então tem religião que não me convém. Aquilo que eles acreditam, da forma que eles acreditam, é a mesma Bíblia, é o mesmo princípio, né, de ensinamento, porém eles interpretam de uma forma que para mim não tá legal. Então eu não vou naquela religião, mas respeito quem vai. Eu vou naquela que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais firme, que a minha fé está sendo mais exercitada, né? Então eu não tenho que ficar aqui questionando se ele existiu ou não. Eu só tenho apenas que, pelo meu bom senso e a minha consciência, que eles apontam que é o melhor caminho. E ponto. Para mim já tá bom. Mas eles aqui, os autores do livro, eles não pararam por aí. Eles quiseram provar, né? De alguma forma, o texto vem trazendo pra gente aquele acalento do tipo assim, se fosse um espírito, se ele estivesse apresentando apenas a questão da materialização do seu perispírito, ninguém conseguiria tocar ele para começo de história, porque qualquer ferida num corpo físico vai ter sangue, vai aparecer uma ruptura, uma rachadura no corpo. Qualquer ferimento, qualquer rasgãozinho que você tiver, um arranhado que você tiver, tem que aparecer as manchas, tem que aparecer o corte. Já o perispírito materializado é como se fosse uma fumacinha. Você vai cortar, ela vai, possivelmente ela vai se abrir, mas ela se fecha na mesma hora, porque é uma fumacinha, que nem fumaça que sai lá no chuveiro, né? O vapor de um chuveiro, as nuvens que o avião passa, corta e volta. Então não teria ali essa coisa do sangue. E teve. Se Jesus apresentou sangue, apresentou sensações quando alguém lhe tocou, né? Ele era um cara muito amigo, pelo que a gente lê de Jesus, ele era um cara próximo do povo. Alguém ia colocar a mão nele e ia falar, não estou sentindo, só estou vendo ele. Que os médiuns videntes só vê, mas sentir, de apalpar, por mais tangível que fosse, não ia conseguir, porque não era matéria da mesma matéria do nosso corpo. A matéria do perispírito é uma matéria completamente diferente. Quem pegar o livro dos espíritos para ler vai entender o que eu estou falando. Tem a matéria daqui, do nosso planeta, e tem a matéria ligada às células perispirituais, que são de uma densidade, de uma complexidade muito maior, porque ela é mais primitiva do que a nossa. A nossa é uma composição da primitiva, do início da matéria, né? Ela é muito sutil. Essa que é do plano espiritual, que é ligada à espiritualidade. Já a nossa não, é visível, é palpável. Os nossos 5 sentidos têm condições de assimilar as matérias, porque ele é tão denso que ele consegue pegar o que é denso, né? O nosso 6º sentido já é esse contato com o plano espiritual, que aí é o nosso perispírito, que é o nosso 6º sentido, né? Que ele consegue sentir o que é espiritual também. Ou seja, naquela época, teria pessoas sensitivas que iam falar, não, gente, ele não tá aí, o que tá aí é um espírito materializado. E não ocorreu. As pessoas tocavam nele, ele foi crucificado, ele foi ferido, saiu sangue. Ah, mas quem viu? Quem escreveu?
E a espiritualidade veio adoçar depois, porque não foi só uma questão de homem escrevendo sobre Jesus, a Bíblia, como também a espiritualidade vem da comunicação e fala, não, realmente o ocorrido foi esse. Não faz sentido nenhum Jesus falar, eu sou carne, eu tô aqui, tô vivo, do nada. Não, teve um período de gestação, teve um período que ele era o filho da Maria apenas. Aí tem onde as pessoas também buscam pelo em ovo, né? E até os 33 anos, como é que foi a vida de Jesus? Foi acompanhando o pai dele. Foi fazendo serviço de gente humilde, de um povo camponês. Então isso não é relevante para ninguém, não tem o porquê da gente saber da infância de Jesus. Deve ter estudos para isso, até hoje eu não achei, também não procurei, né? Mas uma criança pequenininha não tem essa moral, por mais que ele fosse um espírito puro, de elevação moral gigantesca, eu creio que ele não teria condições, enquanto criança, de trazer o povo para uma mudança de comportamento e de moralidade. Por isso que começam a descrever quando ele começa a ensinar, quando ele começa a fazer o uso das parábolas, trazendo a população para um homem adulto, para seguir, né, para que ele fosse seguido como homem adulto. Eu creio que seja essa a melhor explicação também. Não sou ninguém para falar a respeito do assunto. Eu estou fazendo isso que o raciocínio, a consciência manda, né? Se fosse Jesus, o homem maduro, muita gente duvidou dele, imagina então seguir uma criança. Então a nossa lógica é essa. Não tem lógica nenhuma também ele vir e mentir que ele nasceu do ventre de uma mulher, mentir que ele era um cara encarnado, sendo que ele era um espírito, mentir que ele foi crucificado, porque o espírito não tem lógica dele ser crucificado, ele podia escapar dali da forma que ele quisesse. A fumacinha some. Então, Jesus seria todo o contexto da sua história uma grande mentira se a gente acreditasse que ele apenas se apresentou como uma materialização de um espírito. Então não, Jesus é de uma classe de espírito muito elevada, né? Espírito puro, bom, e ele se prontificou a vir no planeta, a ser o governador do planeta, a ser responsável pela terra e pelos terráqueos, né? Nós, cabeças gordas aqui, que aprendemos só mais pela dor do que pelo amor, ficar no meio da gente e falar, olha, vamos lá, agora eu vou desenhar para vocês, porque Moisés veio, né, ditou e não adiantou muita coisa, então agora vamos lá, porque agora eu vou desenhar para vocês, vou praticar com vocês, eu vou entrar no meio de vocês e vou ensinar a prática. E vamos mudar só algumas coisinhas aí, porque vocês melhoraram um tiquinho de Moisés para cá, né, que seria os 10 mandamentos resumidos nos 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquelas passagens de Cristo que parece que ele está indo contra Moisés, né? Moisés fala olho por olho, dente por dente. Jesus fala, não, ofereça sua face, né? Deu em uma, oferece a outra. Então tem algumas situações que a gente precisa estudar para entender que ele não veio desafiar ninguém, ele não veio dizer que o outro é menos do que ele, pelo contrário, ele falou que o desenvolvimento do espírito é que vai burilando, transformando ele ao ponto dele se tornar bom. Porque quando você faz maldade com o teu amigo, a pessoa com quem você cruza o caminho, você está sendo igual a ele. Se ele é ruim e você está fazendo ruindade, o que você é? Você é ruim também. Então, olho por olho, dente por dente, já estava na hora de ser substituído pelo deu na direita, oferece à esquerda. Então, ele veio assim para transformar moralmente as pessoas, não tem o porquê dele fazer circo. O tempo todo esse texto aqui que fala dos milagres dele, diz que, da forma que é interpretado, parece que Jesus estava fazendo circo. Parece que ele estava levando o povo na lábia, que ele era um cara, né, que ele queria ludibriar as pessoas, ele queria enganar as pessoas com as suas aparições, com as suas, com seus feitos, e na verdade tudo teve uma explicação de acontecer, de ser. Aí é onde eu falo que eu procurei a doutrina espírita para acreditar, para ter respostas
daquilo que foi falado e para mim não fazia sentido dentro de outra religião. Então, o que o Espiritismo fala, o que ele traz, o que ele revela, acalma o meu coração, que é descrente, que a pouca fé que eu tenho às vezes é quase nenhuma. Então, transformou a água em vinho. Opa, peraí, mas para que Jesus ia transformar a água em vinho? Para fazer festa? Faz sentido isso? Jesus, com a sua moral toda, ele foi lá para garantir a alegria do povo com vinho. Não me faz a cabeça uma conversa como essa. Então, o Espiritismo traz a resposta, né? A divisão dos pães, vem resposta. Como é que pode 5 pães com uma multidão de pessoas? Não é o pão físico, não é o pão material. Ele é o pão da vida, então é ele, são os ensinamentos dele que dá para dividir com outras pessoas e matar a fome espiritual. Então tudo que a gente viu nesse capítulo, para mim, me fez muito bem, porque, como eu falei, pouca fé. Então reforça um pouco a minha fé. Quando alguém diz, Jesus não existiu, eu falo, então, você fica aí com a sua teoria, eu fico com a minha. Eu não estava lá, e se estava lá, não lembro como é que foi. Então, o que eu acredito é o que trazem para mim, de estudos, o que trazem para mim de provas, de argumentos, e aquilo que traz, aquece meu coração, reforça a minha fé, aumenta a minha fé, mantém a minha fé, então tá jóia. Mas eu não vou, porque estão falando que Jesus nunca existiu, então eu vou pegar um livro, vou procurar, o cara tá falando que Jesus nunca existiu. Aí eu vou pegar um livro lá que fala que Jesus nunca existiu. Aí aqui tá falando que existiu. Aqui tá falando que o correto, né, para que não ficasse parecendo que era tudo charlatanismo, que era tudo mentira. O correto é que ele nasceu do ventre de uma mãe e tal, que ele se desenvolveu enquanto criança, trabalhou com o pai dele e depois aos 73 anos, perto dos 73 anos, né, 30 anos, ele começou a divulgar a moral, que era a missão dele perante os homens da época, que é até hoje. Nós já passamos mais de 2025 anos, já estamos já entrando em 2026, e aí, segundo a data que foi dada, que aí muita gente também questiona, mas não foi 2025 anos que ele viveu, porque ele também não foi lá em tal país, e não foi em tal lugar que ele... Eu não fico procurando esses detalhes, porque isso vai te fazer bem? Isso vai te fortificar em alguma coisa? Você pegar um livro falando que Jesus nunca existiu, vai te fazer bem? Me conforta saber que ele existiu. Me conforta saber que ele ensinou. Me conforta saber que eu estou tentando aprender o que ele ensinou. Tentando aprender o que ele ensinou. E quando eu consigo fazer algo que está dentro daquilo que ele ensinou, eu fico feliz. Agora, não acreditar em Jesus, não acreditar que ele existiu, vai me fazer bem? Se vai fazer bem, vai por esse lado. Para mim não faz. Então eu prefiro acreditar que ele existiu. Que ele era um homem na matéria, um espírito puro, dentro desse corpo humano, para ficar no meio de nós, para que no meio dessas pessoas que tanto necessitam da moral, ele começasse a colocar ali as sementinhas do desenvolvimento desses seres como espíritos melhores futuramente. Aqueles que tiveram prazer de dividir o espaço com Jesus tiveram realmente uma fonte inesgotável de amor. Eu, Patrícia, busco isso. Que eu possa saciar a minha sede, a minha fome de aprender, de me tornar uma pessoa melhor através dos exemplos de Cristo. Então, para mim, basta isso. Não precisaria de provas, de ciência, de foto, de filmagem, nada disso. E olha que eu sou Santo Tomé. Para mim, basta acreditar na sua existência, basta acreditar nos seus feitos, basta acreditar que tudo o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe sobre Jesus, já é o suficiente para começar a lapidar o nosso espírito, que é tão endurecido, que é tão atrasado. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. A verdade, o caminho e a vida é Jesus e ponto final, pelo menos para mim.